Sabe aquele bloqueio criativo, aquela tela em branco que todo mundo tem pavor na hora de começar qualquer tipo de obra de arte e muito mais uma composição? Hoje eu vou mostrar para você que tudo isso é papo furado. Eu vou mostrar para você que existe realmente conceitos e técnicas muito simples, sem usar nada de teoria, para você conseguir desenvolver qualquer inspiração e começar uma música do zero, transformando ela numa verdadeira obra de arte. E vou mostrar aqui para vocês também exemplos práticos de músicas de vários estilos, onde os compositores utilizam exatamente essas técnicas e ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês. E vou ensinar de verdade, porque eu vou ensinar também vocês a trabalharem fazendo exercícios práticos para conseguirem desenvolver suas ideias, criarem frases melódicas. Então eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai mudar totalmente como você pensa composição. Bom, isso é uma das coisas que eu mais ouço aqui dos meus alunos, não só no canal, como também dos meus alunos do curso online, que é: professor, eu tenho um monte de coisas aqui paradas e eu não tenho a mínima ideia como desenvolver. E muitas vezes também: professor, como é que eu começo uma composição? Né? Da onde eu posso pegar um ponto de partida? Dá para começar assim do nada? Então eu vou mostrar hoje para vocês aqui que existem realmente técnicas e conceitos muito simples, sem ficar pensando em teoria, para você aprender a desenvolver qualquer inspiração que chegar para você. E você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina, e essa é a maneira que os grandes mestres utilizam para desenvolver qualquer ideia. Grandes mestres como Beethoven, Bach, Tom Jobim, ou então qualquer banda que você quiser pensar hoje em dia, trabalha dessa maneira. Por quê? Porque fazer música tem que ser feito dessa maneira. Não tem como a gente fazer música de outro jeito. Então pode ser uma música de uma tribo da Amazônia, uma música da Indonésia, chinesa, um jazz, um flamenco, um samba, um rock, o que for, vai trabalhar da maneira que vocês vão ver hoje aqui, e eu vou mostrar na prática. Então você vai ver que eu não estou viajando e vai abrir a sua cabeça. Eu tenho certeza disso, que essa aula vai expandir seus horizontes, você vai começar a ouvir várias músicas que você gosta de outra maneira, e aí você vai também começar a trabalhar nas suas composições pensando de outra maneira. Porque eu vou passar até o final da live aqui, live não, desculpa, do vídeo, exercícios práticos. E falando em live também, já que eu disse live, né? Não perca aqui no canal, tem live toda quarta-feira. Então, se você ainda não conhece o canal Composição na Prática, prazer, eu sou Ivan Sacavícios e eu coloco vídeos semanais de quinta-feira às 8 e lives toda quarta-feira às 11 da manhã, pra gente conseguir conversar, né, trocar ideias, você mandar perguntas pra mim. Então, eu adoro fazer as lives por causa disso, a gente sempre conversa bastante, tem seguidores que vêm em todas as lives aqui, né? Então, comece a seguir o canal se você gostar desse conteúdo, curta esse vídeo também e ative o sininho para você ficar sabendo de todas as lives e todos os vídeos que eu coloco aqui. Beleza? Então vamos lá. Muita gente acha, como eu também achava quando eu era mais novo, que os grandes mestres são inspirados mesmo, que acontece um milagre, eles se iluminam de alguma maneira e aí eles conseguem desenvolver qualquer ideia. Eles, na verdade, recebem, sei lá, né, do mundo da música, uma ideia feita já. Mas eu quero mostrar hoje pra você que não é assim. Né? Eu comecei tocando violão autodidata com 12 anos de idade, tirava tudo de ouvido mesmo, nem tinha Cifra Clube direito na época, nem YouTube direito, tinha umas revistinhas só, né, que pegava na banca, assim, pra tirar umas músicas, mas eu não entendia absolutamente nada de teoria, nada mesmo, assim, eu não sabia nem o que era uma escala, tipo, nenhum acorde, eu só sabia que o G eu fazia um tal coisa aqui no violão, o C é outra coisa, era tipo isso, assim, no máximo, né? E quando eu comecei a ter uns mais ou menos 15, 16 anos, eu comecei a querer compor. E quando eu comecei a querer compor, eu caí, né, de frente com um muro, assim, porque eu falei: cara, o que que eu faço aqui? Eu não sei, me vem até uma pequena ideia, mas como é que eu vou desenvolver essa ideia? Né? Não tenho, assim, a mínima, como é que eu vou fazer para desenvolver e transformar essa ideia em uma música completa? E eu pensava que eu tinha que esperar inspirações mesmo. Ah, amanhã eu acho que eu acordo mais inspirado e aí vai estar melhor, sei lá. Eu pensava, de verdade eu pensava isso, assim. E eu ouvi esses grandes mestres, né? Nessa época eu comecei a gostar muito de música brasileira. Eu lembro que eu ouvia Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Baden Powell, né? Que é meu ídolo, assim, daí que eu virei músico mesmo, por causa do Baden. Falei: cara, não é possível, esses caras... Será que é essa historinha que contam mesmo? Que os caras estão lá no bar, na praia, bebendo cerveja e do nada cai uma música? E aí eu fui ver que isso é uma mentira, né? Total, né, galera? Então o que eu mostro aqui no canal, então, não só no canal, como todo o meu sistema de ensino, né? Tem alunos aqui
que hoje em dia são meus alunos do curso, né, que eram seguidores, falavam, cara, você é o Mister M da música. Eu fico feliz, porque o canal Composição na Prática é realmente para desvendar esses mistérios que parecem muito complexos, e hoje vai ser um desses, assim, na lata. Vocês vão ver que vai ter teoria nenhuma aqui, você vai conseguir aprender como desenvolver de maneira profissional e coerente suas ideias. E é isso que eu ensino no meu curso online também, Composição na Prática. Os alunos aprendem desde o zero como pegar pequenos fragmentos, desenvolver esses fragmentos de maneira coerente, juntar os desenvolvimentos, fazer transições, aprendendo depois a fazer frases maiores, pergunta, resposta, deixar a música suspensa, pontuada. Vou falar de tudo isso hoje aqui. Claro, né? Aprender a harmonizar da maneira profissional. Hoje a gente não vai entrar nesse detalhe, mas tem vários vídeos aqui no canal. Então, no curso de composição, você também vai aprender a harmonizar, utilizar a harmonia em relação à condução de vozes, qual escala está a sua música, tudo que você precisa para virar um compositor profissional, né? Vai aprender também a fazer as formas musicais, scherzo, minueto, ABA, prelúdio, rondó. Então, desde formas muito simples de música popular, estrofe e refrão, até formas mais robustas, né? Formas de sinfonia, tudo isso, além de outros vários módulos que tem adjacentes, né? De treinamento auditivo, de filosofia na música, de produção musical para aprender a mexer nos programas que eu já vou abrir aqui daqui a alguns minutos, né, o programa de produção. Então tudo que você... E além de ter até de marketing digital, que eu estava me esquecendo, para você saber lançar as suas composições. Então um curso bem completo mesmo. Se você quiser saber mais do curso, clica aqui embaixo no link que eu deixo sempre na descrição e você vai ter todas as informações. Tem um aulão exclusivo para quem entra nesse link, uma aula super legal, eu ensinando mesmo como que a gente faz para compor uma melodia, depois para harmonizar essa melodia. É uma aula longa, até super bacana, assim, para você entender melhor como funciona o método composição na prática. Então, se quiser saber mais, clica aqui. No final do vídeo eu sempre mostro o curso por dentro também. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você esteja pensando. Eu agora aumentei também a garantia do curso para 15 dias, porque eu sei que os meus alunos, nenhum aluno até hoje nunca saiu, eu tenho orgulho disso, ninguém nunca entrou no curso e não gostou. Então aumentou para 15 dias. Então, se você tiver realmente a fim de evoluir na composição, dá uma olhada no curso, que ainda tem suporte que você pode ter comigo. Tem curso de arranjo, curso de letras, curso de teoria aplicada à composição, que se chama Música na Prática. Enfim, você tem um mundo todo lá para você evoluir. Beleza? Mas vamos voltando para cá então, galera, para a aula. Vamos continuando a aula aqui, né? Então, muita gente, como eu, acha que para compor precisa de inspiração. E aí depois você percebe que não tem coerência isso, e você começa a ir atrás de começar a tentar estudar tudo que você pode de teoria musical. E aí você também dá os burros na água, né? Porque o que acontece? A teoria musical ensinada aqui no Ocidente, 99% é totalmente mental e desconexa da prática, né? Por isso que mesmo eu sou formado em composição musical, né? Bacharel em composição musical, mesmo assim eu fui para a Índia 4 anos seguidos para estudar. Eu digo que meu mestre de verdade, não só de música como de vida, ele é indiano, Ranajit Sengupta, tem um projeto com ele chamado Raga Meet Samba, se você quiser conhecer, tem coisas aqui no YouTube. E na Índia, assim que eu entendi essa integralidade, tipo, a teoria simplesmente para te ajudar, para te dar mais criatividade. Então, quando a gente entende esses conceitos que eu vou passar hoje aqui, não tem como bloquear a sua cabeça, porque eu vou passar na prática, aplicado na composição. Então você só vai ser mais criativo. Eu gosto dessa palavra. Criatividade é a atividade de criar, né? Então você vai ser mais ativo na sua criação, porque você vai saber mais ferramentas, você vai saber como desenvolver suas ideias. Então tudo isso a gente aprende mesmo. O grande Tom Jobim, que eu comentei agora há pouco, dizia isso. Ele falava, composição é 10% inspiração e 90% transpiração, beleza? Então vamos lá, começando já uns conceitos bem importantes da composição. O grande Igor Stravinsky, né, um dos maiores compositores da história, que fala isso no livro dele, Poética Musical em 6 Lições, que eu estou sempre comentando aqui no canal também com vocês, esse livro, né? Então ele fala o seguinte, ele fala, a gente tem primeiramente, né, esse livro ele está explicando qual que é a maneira que ele cria. Então é um grande gênio, um dos maiores gênios da música, explicando como que o cérebro dele funciona na hora da criação. Então ele fala assim, cara, vem uma inspiração mesmo de algum lugar, um mundo da música, não sei o que dizer, mas a gente tem que realmente saber classificar essas ideias. Então, eu já vou entrar mais em detalhes disso, mas a primeira coisa que ele fala é, na música existe 2 conceitos básicos que a gente vai trabalhar para o resto da vida quando a gente vai ser compositor. A unidade e a variedade.
A unidade, ela vai trazer identificação com aquela música. E identificação não só com a música, mas também, no final, com a sua carreira toda como compositor. Tudo na música é um fractal, eu gosto de abordar desse jeito, né? A gente tem uma coisa aqui que se desdobra e isso se desdobra em mais, então todo esse fractal pode ter um monte de galhos, um monte de ramos, porém ele vai realmente ter a mesmo DNA, né? A mesma genética do primeiro, da primeira semente, da primeira célula dessa música, que é o que a gente já vai começar a falar daqui a pouco aqui. Mas antes eu preciso falar desse conceito com vocês. Então, unidade e variedade. Então, a unidade traz identificação, como eu disse. Mas fazer só unidade, a música fica monótona. Só unidade traz monotonia. Então, o Stravinsky diz que a gente precisa aprender a fazer variações dessa unidade. Mas a gente tem que fazer variações de maneira coerente. E o que quer dizer de maneira coerente? Claro, vão ter um monte de tipos de ferramentas, de conceitos da música para a gente deixar nossa música coerente. Então, muitos alunos, muitos seguidores mandam uma música às vezes para mim e falam: o que você acha da minha música? Cara, eu não posso falar se eu acho boa ou ruim, porque pode ser que eu não goste do estilo da música que você faz. Mas eu posso te dizer se ela tá coerente ou incoerente. Então é isso que eu trabalho com meus alunos que fazem mentoria comigo, ou no curso online, a gente está sempre buscando fazer coisas coerentes, que a gente vai ver bastante disso aqui hoje, beleza? Então, o que significa isso? Por exemplo, se eu falar preto e azedo, longe e seco, isso não tem coerência. Isso não são antagônicos, isso são coisas totalmente aleatórias, assim. Então, esse era um problema que eu tinha quando eu comecei a compor. Eu fazia coisas ou repetições, ou eu fazia coisas aleatórias. Eu não sabia que existia esse método que eu aprendi só quando eu entrei na faculdade, né? Eu saí da escola, fui trabalhar com eventos, porque eu não acreditava que eu podia ser músico. E depois só com uns 23, 24 anos que eu entrei na faculdade, e aí eu tive grandes mestres mesmo, e aí que me ensinaram isso que eu vou ensinar hoje pra vocês aqui. Então, a unidade, se a gente fica repetindo ela, fica monótono. Se você faz variações dela incoerentes, que não tem coerência com aquela primeira unidade, também fica totalmente maluca a música. Então fica um monte de partes da música jogadas, a gente poderia pensar assim. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que acho que a jornada, a gente vai falar bastante da jornada do herói na composição, né? Então, grandes livros muito complexos falam disso, não é uma viagem não, galera. Então assim, a jornada do herói, não só de uma música, dentro de uma música, como também da sua vida como compositor, é atrás da coerência entre a unidade e os desenvolvimentos dessa unidade, né? Não tem como não ser isso. E aí, como eu tô dizendo, se você agora falar preto e branco, molhado e seco, azedo e doce, aí já são antagônicos, então já é coerente. Na música é mais ou menos por aí que a gente vai pensar, beleza? Então, agora a gente entendeu esse conceito de unidade, variedade, e eu vou entrar mais a fundo, já vou entrar aqui mostrando, né, detalhadamente dentro do programa de produção que eu uso aqui. Você vai entender visualmente, auditivamente, vai ser muito melhor. Mas, vamos então indo para esse programa, porque eu vou explicar agora uma coisa muito importante para vocês também, que é a ideia do motivo e da melodia. Então, nenhuma música é só motivo, e nenhuma música também é só melodia, é isso que você já tem que pôr na sua cabeça. E eu vou mostrar vários exemplos aqui, começando agora, de músicas não só eruditas como populares também, que os compositores usam exatamente esses dois conceitos, motivo e melodia, para conseguir criar a jornada deles, para conseguir criar a história musical, a retórica musical, a gente pode dizer o discurso musical. Então, se o discurso musical vai ser mais rico, o mesmo que você consiga fazer variações coerentes dele, entendeu? Né? Então, a gente vai começando a expandir nossa música. Mas vamos lá, a primeira ideia então é essa do motivo, como eu falei. O que é o motivo musical? Vamos começar dele aqui. Ele é uma semente, uma coisa muito pequena, que já vai ter toda a carga genética daquela música que a gente vai compor. Então, por exemplo, aqui o motivo da Quinta Sinfonia do Beethoven, né? Então, a Quinta Sinfonia do Beethoven. É isso que é o motivo dela. O resto aqui é tudo variação desse motivo, né? Não tem nem ideia, assim, sabe? São todas variações desse motivo primordial aqui. Então... Aqui ele já fez uma variação, que é uma transposição. Ele trouxe para baixo, né? O mesmo desenho aqui ele trouxe para baixo. Mudou uma coisinha ou outra. Aqui é uma terça maior que ele tá fazendo aqui menor. Então essa terça maior deixa brilhante como uma abertura. Pá, 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 pá. Depois, pararará. Esse parararã deixa mais séria a música. Então, você vê que aqui já traz até o caráter da música, como ela vai ser, né? A continuação. O que ele vai fazendo aqui? Mais desenvolvimentos desse motivo, ó. Ele deixa agora a última nota mais curta,
Percebe como é exatamente o mesmo motivo do primeiro aqui, ó? Só que ele deixou essa última nota mais curta. Com isso, ele consegue mostrar no mesmo tamanho aqui, que é um compasso, ele mostra um motivo só, aqui ele já tá mostrando 3 vezes o motivo e também transposto. Então ele mostra aqui, né, ó. Acaba aqui no dó, 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 lá. Depois ele vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo que isso é igual isso aqui, ó. Né? Eles são iguais, esses fragmentos aqui. Só que ele só vai terminar diferente, ó. É, si. Né? Então ele só termina diferente. Aqui já vai uma outra, não é nem uma dica, é um conceito mesmo, uma ferramenta da composição. O bom compositor, ele sabe economizar, ele sabe enrolar o ouvinte. Então, galera, aqui, só isso aqui que a gente viu, um minutinho aqui, já é uma aula de coerência. Porque ele não pega o primeiro, depois o outro motivo, ele faz alguma coisa tipo assim, sei lá, sabe? Uma coisa totalmente nada a ver, assim, ó. Ó, olha como isso daqui ficaria totalmente incoerente. Ele mostra, ó, uma célula. Esse é o herói da música. Esse daqui é a identidade, é a unidade da música. Agora, do nada, o herói já foi atropelado depois, né? Ó, dá uma ouvida aqui, ó. Pronto, não tem nada a ver com nada isso aqui. Então, isso é incoerente. Então, vocês têm que ir desenvolvendo as suas ideias aos poucos. Então, um primeiro exercício, eu falei que eu ia passar exercícios práticos. Crie motivos assim, ó, bem pequenininhos, de 2 notas, 3 notas. Tipo, parará, só isso. Parará. Pensa em diferentes sentidos, indo pra cima. Tarará. Indo pra cima e pra baixo. Tarará. Sei lá, fazendo diferentes sentidos daquele pequeno motivo. E vai desenvolvendo, vai fazendo transposição, que é colocar ele em outras notas. Vai indo de ouvido mesmo, não precisa ficar pensando em muita teoria. Falando sério, assim. Faz que nem aqui, ó, deixa a nota menor e vai repetindo mais vezes ele, né? Dá pra fazer um monte de coisa só, entre aspas, brincando, assim. Né? Dentro do curso online tem várias aulas, dentro do curso Composição na Prática, várias aulas de desenvolvimento motívico, e aí eu ensino realmente diversas técnicas. Transposição, que é essa aqui, inversão, retrógrado, aumentação, elisão, diminuição, tem um monte de técnicas que a gente pode utilizar, né? Juntar 2 técnicas juntas para, né, 2 técnicas ao mesmo tempo, desculpa, para formar uma coisa nova. Então tem um monte de coisa que dá para fazer. Agora a gente vai vendo que quando ele chega nessa terceira etapa aqui da música, a gente podia parar lá, que a gente tá apresentando, ele apresentou de uma maneira o motivo, né, aqui, depois, ó, aqui, depois ele mostrou aqui de outra maneira, e agora ele vai mudar um pouco. Percebe como só aqui que ele pega essa terceira nota, opa, isso eu fiz sem querer, essa terceira nota e coloca no meio, ó. Então isso daqui, ó, pra... E aqui a gente percebe nitidamente que há um fechamento de uma seção da música, a gente poderia pensar, né? Ele mostrou já bastante coisa da música, agora é tudo variação. Na verdade, tudo dessa música é variação lá só do primeiro motivo, viu, galera? Isso é uma coisa que eu demorei pra compreender e pra aceitar, só que na faculdade meus professores falavam só no final da faculdade que eu fui aceitar e entender, porque eu analisei um monte, centenas de músicas, que eu entendi que os bons compositores, toda a carga genética, toda a informação da música tá no primeiro compasso. Eu sei que você pode não estar acreditando nisso. Ah, Ivan, até parece que uma sinfonia do Mahler, do Stravinsky, uma música de Stravinsky, tá do primeiro compasso. Está. Juro pra você, eu juro pra você. Você só não consegue ainda captar, porque ele vai extraindo... Então, olha a ideia do compositor. Ele vai extraindo dessa primeira célula diversas opções. Isso é o verdadeiro compositor, o cara que sabe desenvolver uma coisa e transformar em 1 milhão de opções, entendeu? Isso é bem interessante. E aí ele vai começar uma outra parte aqui, né? E percebe que nessa parte, como eu disse, é a única vez que ele tá pondo a terceira nota no meio aqui. Ele muda um pouco mais, né? Aos poucos. Depois isso é uma outra parte que ele meio que inverte. Ele vai pondo as 3 notas embaixo e depois a mais longa em cima. Ó, variação, né? Ó. E aí depois ele ainda volta numa coisa parecida. Né? E aí a música continua, né? Tem um vídeo aqui no canal, um react, que é uma análise que eu tô fazendo da composição Quinta Sinfonia. Dá uma olhada depois se você quiser ver mais a fundo, beleza? Então a gente viu esse mundo aqui, ó, motivo, beleza? Mas não é toda música que é desse jeito. O Beethoven, na verdade, o Stravinsky fala nesse mesmo livro, e o Beethoven, ele particularmente é um dos mestres do desenvolvimento motívico. Ele às vezes faz umas coisas mais longas, que eu já vou explicar, vou mostrar agora pra vocês aqui, e ele retira vários fragmentos e vai transformando aquilo numa parte inteira da música sensacional, assim, o cara era um mestre disso, né? Foi um dos maiores músicos da história, né, assim, se não foi o maior, né? Ele e Bach realmente não sei qual foi o maior dos dois, né?
Agora vamos para um outro mundo. Depois eu vou mostrar ideias híbridas de várias músicas populares aqui, híbridas. Eu tô pegando agora 2 exemplos do Beethoven, que é uma aula, esses 2 exemplos aqui, né? Mas agora a gente tem uma outra estrutura de composição, que são as frases melódicas. Então, olha o tamanho dessa estrutura aqui, como é diferente, ó. Olha, tudo isso aqui é uma frase inteira. Você pode até entrar numa teoria da conspiração, entre aspas, e falar, ai, nossa, isso daqui ele repetiu aqui embaixo, ó. Não. Cara, não, aí também já é demais, né? Assim, a gente ouvindo, é nítido que a gente tem uma unidade quando acaba aqui, ó. Né? Mi, fá, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, ré. E aqui a gente tem uma repetição dessa unidade, né? Nitidamente, assim, ó. Né? Não tem como dizer que não, isso aqui, né? Então a gente percebe que aqui a unidade é maior. Então a primeira diferença do que eu mostrei lá, motivo e melodia. A unidade da melodia ela é maior, a frase melódica ela é maior do que o motivo. O motivo é algo bem pequeno. O grande Arnold Schoenberg, né, que eu falo dele o tempo todo aqui, foi um dos maiores compositores e teóricos da música, ele diz que o motivo ele é uma interrogação em si mesmo, ele fala assim. O motivo ele pede variação. Então por isso que naquela música quinta do Beethoven, ele mostra o motivo, já mostra ele transposto, é uma pequena variação, mas já é. Depois ele mostra ele pequeno, ele faz, né, ele encurta os motivos, tal, então uma outra variação, tal. Ele vai sempre variando, mostrando algo diferente. Por quê? Porque só a unidade traz monotonia. Agora, quando a unidade é mais longa, a gente não precisa ficar repetindo tanto. Então, essa é uma outra maneira de você compor. Se você criou uma melodia, o que você tem que pensar? Repita essa frase melódica. Então, uma frase melódica é a diferença principal, é que ela é maior mesmo, assim. Repita essa frase melódica simplesmente terminando com outras notas. Eu vou mostrar aqui em várias músicas isso que vai acontecer. Vocês vão ver daqui a alguns minutos vários outros exemplos. Então, uma unidade melódica aqui. A primeira tá terminando aqui, ó. Mi, ré. Eu já vou explicar por que ele faz isso. Depois, ré, do. O resto aqui é tudo igual, ó. Se eu tirar, vou tirar essas notas aqui, ó, finais, ó. É exatamente a mesma coisa, né? Ó, se eu arrastar aqui, ó, sobreposto, tá vendo? Então, como a unidade é maior, eu preciso desenvolver menos ela. Entendeu a lógica do negócio? Então, isso é composição pura aqui, ó. Tô falando teoria? Não tô nada de teoria até agora, eu tô mostrando conceito só pra vocês. Depois ele faz uma parte contrastante aqui, ó, bem diferente, né, ó. Beleza? E aí ele volta na mesma frase que ele acabou de fazer, nessa daqui, ó. Nessa segunda frase, que eu já vou nomear tudo isso pra ficar mais... pra você entender melhor a lógica aqui, ó. Exatamente a mesma isso aqui, ó, que ele tá fazendo. Beleza? Ó, se eu pegar aqui, só pra ficar bem claro, ó, é a mesma coisa, tá vendo? Sobrepouso aqui. Então, vamos começar pensando nessa estrutura. Essa estrutura ela é usada em vários tipos de música, vocês vão ver aqui. E isso pode ser expandido, claro, essa estrutura que eu falei lá no começo dessa aula, do fractal na música. Então, isso daqui é pequeno, tem o quê? Esse tempo aqui não deve ter nem 1 minuto aqui, isso aqui. Mas você pode expandir isso numa música inteira. Você pode fazer uma parte inteira, aí uma parte inteira com um pouco de variação, uma parte contrastante e outra parte inteira. Isso dá uma música. Eu já vou mostrar aqui um exemplo da Garota de Ipanema, que é exatamente essa forma aqui, só que pensada um pouco diferente. A música inteira se baseia nessa forma aqui. Então, vamos ver isso aqui primeiro de uma maneira macro, por cima, assim. Então, o que eu quero dizer? Vamos pensar nas frases, como a gente estava vendo. Então, a gente tem a primeira frase aqui, que a gente chama de frase A. Isso é um nome que eu falo com todos os meus alunos, ó, frase A. Essa outra frase não é quase que a repetição dessa primeira? Só que ela tem uma pequena mudançazinha, assim, uma coisa muito pequenininha no final, mudando. A gente fala que essa outra frase é a frase A'. É um A com uma crasezinha, assim, tipo uma virgulinha em cima, assim, A'. Depois aqui, a gente pode chamar de uma parte contrastante, uma parte B. E ele termina essa frase aqui, essa forma inteira aqui, né, dessa estrutura, essa estrutura principal da Nona Sinfonia, que a Nona Sinfonia tem 1h30, né, mas esse é o tema principal. Ele termina com a frase A', né? Então, por que ele termina com a frase A'? Agora é interessante isso que eu vou falar para você, isso é muito importante para qualquer compositor.
Então, só lembrando um pouco mais do Stravinsky, eu vou falar bastante dele hoje aqui. O Stravinsky também fala nesse livro, porque esse livro, na verdade, é uma transcrição de uma palestra que ele está fazendo numa faculdade lá da Califórnia, né? Mais ou menos em 1940, eu acho, por aí. Então, o que que ele fala para os alunos? Galera, vocês têm que parar com essa fixação por harmonia, e eu falo mesmo para vocês, é uma luta contra o sistema para mim isso. Vocês têm que parar com essa fixação sobre harmonia, que eu tenho que aprender harmonia, essas coisas. Vocês têm que ter o domínio melódico da música. Por quê, pessoal? O domínio melódico da música já vai trazer o domínio harmônico. Porque toda melodia, como eu falo em outros vídeos, quando eu ensino harmonização aqui no canal, tem uma harmonia inerente a ela. Então essa melodia, ela tem uma harmonia dela básica que não tem como ser outra. Você pode reharmonizar, mas já tem uma harmonia básica aqui, que na verdade é muito simples essa música, eu não vou entrar em detalhes hoje, mas é simples, que você vai ter inerente a essa melodia aqui, entendeu? Então, quando você consegue acabar uma frase de um jeito, que é uma maneira que a gente pode chamar de pergunta, uma frase que ela fica suspensa, que é o caso dessa primeira, né? Mi, fá, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, ré, ré. Olha esse ré, ré, como parece que, olha, ele tá pra cima, ele tá... Cara, eu preciso continuar, não dá pra eu terminar a música aqui. Aí volta. Mi, fá, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Olha esse do. Percebe que ele acaba com essa frase aqui, né, ó. Do. Por que que ele acaba com essa frase? Porque essa estrutura tá em dó maior, né? Tá em dó maior por várias coisas. Ele tá usando só notas brancas aqui, né, naturais, que é as notas de dó maior. Ele termina em dó maior. O mais importante, na verdade, é que essa música, a gente sente que a nota que faz ela terminar é a nota dó. Não tem como dizer que é outra nota. Não tem como, assim, entendeu? Então, a gente tem essa sensação pura. Muitas vezes fica essa coisa de, ai, como eu sabia o tom de uma música. É muito mais simples, assim. Você sentir qual nota tá puxando que acaba a música, esse é o tom da música. Não tem muito mais o que falar. Aí vai ser maior ou menor. Só isso, assim. Ó. Tirando isso, é simples assim, falando sério, galera. Então aqui ele tá fazendo a nota dó pra terminar aqui. Então, como que ele faz essa frase suspense pontuada? Exatamente o que eu tô falando aqui. Quando ele termina na nota dó, ele vai ter uma frase que termina, né? Que dá uma pontuação, que dá um final pra música. Porque essa nota, ela tá, o campo gravitacional da música gira em volta dela aqui, né? Mesmo sem acorde, eu não tô nem pensando em acorde. Quando ele termina em outras notas, tipo ré, o ré é um dos notas mais suspensas no caso aqui. Então, em qualquer escala, a nota 2 e a nota 7, que seria o si aqui no caso, são as que mais deixam a música pedindo para ir pro dó. Então, deixa mais ela suspensa. No caso também aqui do contraste, ele terminou no sol, que também é outra nota bem suspensa. Quando a gente pensa em acordes, o sol é o quinto grau, né? O acorde do dominante, né? Que quer resolver no dó. Então, você vê que ele só termina em dó quando ele quer acabar alguma coisa mesmo, assim, né? Então, isso é bem importante. Outra coisa importante é ver essas notas longas que ele faz, ó. Ele coloca notas longas em todo o final de frase aqui, das 4 frases, do A, a linha B e a linha de novo. Notas longas aqui, ó, tá vendo? E isso vai dar um respiro pra sua música. Outra coisa nessa estrutura, poucas notas, pouquíssimas, tem 5 notas, do, ré, mi, fá, sol. Né? Olha o pianinho aqui do lado, como tá pintado, só 5 notas, ó. Aí, professor, tem uma nota aqui. Tá bom, é um sol oitava abaixo. 5 notas o cara tá usando. Outra coisa, notas próximas, ó, entre, percebe que tem uns platôzinhos assim, ó, 2 notas aqui, 2 aqui, esses são pontos de apoio, pontos de chegada da melodia, a gente pode dizer. Então, você vê que entre eles não tá saltando, que nem eu fiz agora, coisas que ficam um buraco no meio. Não, ó, tem umas coisas ligando, então notas próximas. Não fazer linhas melódicas que vão tudo pra cima, se ele pegasse isso aqui e começasse a subir um monte de nota, assim, ó, né, isso é totalmente incoerente, né? Então, tanto que as boas melodias, a gente diz, elas formam no final essa onda sonora mesmo, como a gente representa no áudio, né? Por quê? Porque é a lei de você sempre compensar, da compensação, né? Isso tem até em vários estudos aí, que você for ver do cosmos, né? Por exemplo, o hermetismo fala disso. Então, a lei da compensação, você subiu, você desce, aí desceu muito, sobe de novo, né? Faz esse equilíbrio, assim, né? A música é feita de equilíbrio, né? Assim. Então, olha quanta coisa que eu já tô passando pra você. Tudo isso é um exercício que você vai fazer de melodia, entendeu? Criar uma frase, repetir essa frase terminando diferente, não muda lá no início, porque senão seu herói já vai pro saco, já não vai entender mais nada da unidade. Só o finalzinho, muda 1, 2 notas no final.
E aí cria um contraste. Como é que a gente pensa em contraste, galera? Eu não tô falando que as músicas, em geral, elas vivem nesses dois mundos, o melódico, né, e o motívico, não tá dizendo pra vocês? Olha aqui como esse contraste que o Beethoven fez é muito motívico. Ó, já dá pra ver aqui visualmente que ele tá repetindo, ó, isso aqui, ó. Então, numa parte muito pequena, ele já repetiu coisas, ele tá repetindo informações, ele tá adensando as informações, assim, né, ó. Ó, então ele faz, né, um desenvolvimento, uma parte B contrastante, motívica, né? Então pronto, se você fez a primeira parte A mais melódica, faz a parte B motívica e vice-versa. Se você começou a sua música mais motívica, compensa fazendo uma parte melódica. Isso é o que mais vai dar contraste para sua música. Muito mais do que mexer na harmonia, nessas coisas, é isso que vai dar o contraste da música. Então você vê, fazer um motivo. Uma coisa que você pode fazer é, por exemplo, pegar, o Beethoven era mestre disso, como eu falei, pegar, por exemplo, só isso aqui, ó. Tem até uma parte da nona que ele faz isso, que ele pera. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, parararurarurarurararam, tan, tan, tom, tan, tan, pararão, pam, pam. Ele pega esse pedacinho aqui, ó, e vai desenvolvendo, fazendo uma outra parte da nona sinfonia. Então, entenderam como que dá pra, com coisas muito simples, vocês desenvolverem as músicas de vocês? Viu como é muito menos complexo do que você imagina, assim, né? Fazer uma música, criar, desenvolver, transformar ela numa música coerente mesmo, bonita, né? E agora eu vou mostrar outros exemplos aqui, né? Exemplos muito clássicos aqui da música em geral. Vocês vão ver que usam as mesmas coisas, ó. Por exemplo, a asa branca, né? Agora eu vou começar a entrar numa coisa um pouco mais híbrida. Eu gosto de falar isso na música, é que nem as cores, assim. Quando que não é mais amarelo e é laranja, e aí não é laranja e já é vermelho, as cores têm números, né, assim, né, porque hoje, né, eu não sei quando foi criado isso, mas as cores são, existem um número, ah, eu causa daquele vermelho tal, sei lá, pra sua marca, que você tem uma marca, sei lá, de roupa, ele tem um número lá, tal, mas qual que é a hora que não é mais vermelho e é rosa, e aí é laranja e é amarelo? A música é igual, que momento que não é mais motivo e é melodia? Aí a gente começa a entrar em discussões, por exemplo, esse da asa branca, ele parece um motivo, mas ao mesmo tempo ele tratou como uma melodia. Olha aqui que ele faz, ó. Então, do, ré, mi, sol, mi, fá. Ele repete isso aqui mudando as últimas duas notas, igualzinho o Beethoven, ó. Esse resto todo aqui é igualzinho, ó. Se eu trouxer pra cá, ó, é exatamente a mesma nota, né? Ele só termina diferente, né? Ó. E, ó. Pra quê? Exatamente pra mesma coisa que a gente pensou agora. O Fá deixa mais suspensa. Mi, Fá... Fá, Mi. Esse Mi não é o final da música mesmo, mas já dá uma relaxada assim na música, né? A terceira nota de uma escala é uma nota também que ela é bem pontuada. Então você vai fazer sua frase que fica suspensa, usa qualquer nota, menos a nota 1, que seria o Dó, melhor você fazer em Dó primeiro, ou a nota 3, para deixar a frase suspensa. O resto você usa qualquer uma. Para você deixar pontuada, usa o Dó, não usa o Mi de início, mas o Mi também dá uma pontuaçãozinha. Só que percebe como aqui ele vai começar o contraste, ó. Como é muito mais motívico, ó. Pam, pam, pam. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ele repete tudo isso, mas ele acaba num dó longo também, tá vendo? As notas mais longas da melodia estão no final das frases. Várias coisas se repetem, galera, e na música é isso. Qualquer música de qualquer estilo vai usar as mesmas coisas, entendeu? Por isso que vários alunos vêm perguntar pra mim, professor, mas o seu curso online é pra mim que faz música gospel? Seu curso online é pra mim que faz música eletrônica, que faz rap, reggae, música erudita, jazz, samba? Eu tenho alunos de todas as vertentes, galera. Alunos que lançaram, que fizeram mentoria comigo, que lançaram realmente discos de rock, de sertanejo. Eu tenho um aluno sertanejo que as duas primeiras músicas que ele fez mesmo completa, ele vendeu pro Cléo de Bar, que é um dos maiores produtores de música sertaneja hoje em dia do Brasil, ano passado isso. E as duas músicas entraram num DVD nacional do Cléo de Bar, que tinha o top 1 e o top 3 do Spotify lá tocando, porque ele estudou Bar comigo e usou essas ideias milenares que eu tô passando pra vocês na prática aqui do século XXI, usando esses programas, que lá dentro do curso, como eu disse, também tem, né, um módulo ensinando a mexer nesses programas de produção, e ele conseguiu, então, vender já de primeira, duas músicas dele, ele é novo, uns 22 anos ele deve ter, o Matheus. Então tem de todos os estilos, rock, a Vera, que é uma senhora que eu vou pôr agora uma entrevista que eu fiz com ela, que ela fez um concerto de 3 movimentos, o último movimento é lindo, é uma forma sonata, onde ela só consegue pôr todos os sentimentos que ela queria, utilizando os modos gregos, tudo isso com o curso online, entendeu? Por quê?
A gente vai aprendendo a fazer esses desenvolvimentos de maneira coerente aqui. Então, tá vendo? Ele acaba aqui na nota dó, que é a nota mais que pontua, que termina tudo isso, né? Agora vamos ver outros exemplos. Por exemplo, Garota de Ipanema, que eu ia mostrar pra vocês, ó. Deixa eu só tirar a harmonia dela. Mas olha a Garota de Ipanema como também é um exemplo interessante de se ver, ó. Quando a gente canta, né? Se eu cantar Garota de Ipanema, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa, no doce balanço a caminho do mar. O que você diria que é isso? Não é a melodia da Garota de Ipanema, a melodia principal, a primeira melodia da Garota de Ipanema? Ela tá transcrita aqui, ó. Agora, só olhando isso aqui, ó, já mudou o que você tá pensando, eu acho, né, assim. Então você vê que esse todo, esse macro aqui, ó, que ele tá fazendo, né, ó, esse macro foi feito de o quê? Repetições de um motivinho aqui, ó. Eu, pelo menos, é até uma discussão que a gente pode discutir bastante sobre, mas é uma discussão que eu chego nessa conclusão, que ele fez esse primeiro, aí ele fez uma pequena variação do primeiro, ó. Que são só essas notas. Uma é tá, 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 tá. O outro, tá, 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 tá. É isso. Ele repete esses parezinhos agora aqui. Agora é exatamente igual. Ele repete o par. E ele repete mais uma vez o par aqui dos motivos, só que transpondo. Ele vai repetir agora todo esse macro aqui, ó. Lembra que eu tô falando o tempo todo do fractal? Olha que coerente isso que ele tá fazendo. Ele repete de novo com outra letra. Então aqui também mais uma coisa, né? Você que quer aprender a compor letras, né? Você tem que aprender as estruturas melódicas antes. Eu tô aqui mostrando, ó, Asa Branca, agora Garota de Ipanema, mesmo a do Beethoven, tem letra em alemão, aquela nona sinfonia que a gente viu agora. Eu já até cantei isso com orquestra, assim, num coral. Então, assim, você pega a mesma estrutura melódica, repetida ou não, né? Depende. E você vai pôr uma letra diferente. Então, moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é bem mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Então ele repetiu, ó, a estrutura é a mesma, aqui com outra letra, né? Beleza? Então, por exemplo, o meu curso Letra na Prática é realmente para ensinar sobre letras, porque você aprendeu tudo de composição das estruturas no curso de composição. Tanto que o de letras é super baratinho, assim, é um curso bem barato para quem só quer ter uma ideia. Então, como encaixar as letras, né? Prosódia, ritmos, tudo isso dentro das melodias, né? Galera, como eu sempre tô dizendo, é só clicar aqui embaixo no link para você conhecer o curso online completo, entender tudo como funciona. Tem botão lá do WhatsApp para falar diretamente comigo qualquer dúvida que você tiver, beleza? E aí ele faz a parte B da Garota de Ipanema. Olha que interessante, é que ele faz um motivão, né? A gente poderia pensar. É uma coisa maior, ó. E aí ele vai pegar isso daqui e vai literalmente só colar pra cima. Ctrl C, Ctrl V, ó, transpondo pra cima. Ele nem mexeu nas notas, né, pra adequar ao tom que ele tava. Então aí quando você vai analisar isso aqui, as pessoas falam, nossa, é super complexo, ele fez empréstimo harmônico do quarto menor relativo do sei lá, sabe, não sei o quê. Meu, olha que simples é pensando composicionalmente, galera, sem ficar quebrando a cabeça com um monte de teoria vazia. Não tem pra quê pra que você quer compor. Você quer ser professor de música, tá bom, mas você quer compor, não tem pra quê, galera, sabe? Então ele vai fazendo aqui um motivo que ele repete. Então, pam, pararararararam, pam, pararararararam, pam, pararararararam. Aí a gente chega numa discussão, né? Então, qual parte aqui é mais motívica ou mais melódica? Eu realmente não sei direito de dizer, assim, porque, tipo, você tem uma parte melódica que é feita de pequenos motivos e tem uma outra parte que tem um motivo maior, que repete, é nitidamente motívica. Então você vê que, por isso que eu tô mostrando pra vocês agora isso, é uma coisa híbrida, você vai trabalhando com esses dois mundos. Aí ele faz aqui uma transição normalmente tem essa característica de repetir uma escala. Né, ó. Isso é uma transição. E aí ele volta pra quase que literalmente igual uma das frases, ó. Só que aí isso daqui é uma frase que a gente pode falar que é a, né? É a linha isso aqui. Ó, ele fez uma expansão, que chama isso aqui agora. Ele expandiu a tessitura do que ele tá cantando, né? Então só o finalzinho muda. Então tá vendo como essa estrutura da Garota de Ipanema, como eu tinha dito pra você antes, é igual a do Beethoven? Né? Ele tá fazendo frase A... Aí ele repete a frase A literal, né? Nem a linha. Aí ele faz contraste, uma transiçãozinha só. E a frase A linha aqui.
É a mesma, parece muito a do Beethoven, ó. A, B, A de novo, tá vendo? As mesmas estruturas, galera. Né? Aquarela do Toquinho, ó. Ele pega aqui um motivo, ó. Repete, ó. Tá, 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 tá. Termina com nota longa. Garota de Ipanema também aconteceu isso, eu não mostrei, mas aconteceu isso. Repete totalmente aqui a estrutura, terminando em outra nota. Só uma nota final que é diferente, olha. Ele só muda essa nota. Uma Ré, Ré, Mi, Mi e outra Ré, Ré, Mi, Dó. Nem preciso dizer pra quê, né? Pra uma ficar mais suspensa que a outra. Aí ele vai pegar o mesma da estrutura que ele fez, repetir transposto. Aqui, ó. E aí ele volta pra primeira estrutura. Tá vendo também essa coisa sempre do resgate da unidade? Então, ó, aí terminou uma sessão inteira, nota longa. Esse resgate da unidade é interessante. Você vai fazendo um desenvolvimento, sempre volta um pouquinho. Beethoven fez na quinta também, né? Sempre volta um pouco pro herói principal, lá, pra unidade principal. Depois a outra parte contrastante, ó, que ele também usou fazendo... Ó, que é uma repetição, né, ó. Aí repete, ó. Tá, 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 tchau. Pararam, pam, né? Repete. Depois uma transição, ó. Repetições, menos informação, ó. Várias repetições da mesma nota, ó. E aí ele vai terminar a música, né? Então olha que interessante. Mais uma música que usa as mesmas estruturas, galera. Tá vendo? Olha aqui, agora eu vou mostrar um exemplo assim que é um ápice, né? Que tem um vídeo que eu fiz agora, não muito tempo atrás, uns 2 meses atrás, que você tem que ver esse vídeo se você quiser entender melhor essa música a fundo. Ele é muito legal, um dos vídeos mais legais aqui do canal, que teve mais visualização também. Ele é o vídeo Como Bach cria a partir de 5 notas. Procura aqui no canal que você vai adorar. Aí eu entro bem aprofundadamente nessa música que eu vou mostrar. Essa é a invenção número 1 do Bach. Então ele faz esse motivo aqui, ó. Ó. É isso, ó. Do, Ré, Mi, Fá, Ré, Mi, Do, Sol. Ele já repete ele aqui transposto. É a mesma coisa, ó. Depois, né? Quinta, transposto quinta, transposto quinta. Aí você vai falar, professor, mas agora não tem nada a ver isso aqui, ó. Tem sim, ó. O que que ele fez? Ele fez uma outra técnica de desenvolvimento de motivo, que é a inversão. Se liga nisso aqui que vai acontecer, ó. Tá vendo que ele flipou, ó. Dentro de um eixo ele flipou. Ó, vai e volta, né? Inversão. Se eu pegar esse resultado aqui que deu e pôr aqui, ó. Pronto, ó, perfeito. Ele inverteu, né, o motivo e começou a trabalhar com ele invertido. Beleza? E aí ele vai fazendo várias variações, ó, o motivo de novo aqui, ó, várias vezes aparecendo transposto, ó. Aqui invertido, tá vendo? Então essa música é uma aula, e é mesmo uma aula. Bach não fez isso pra tocar para entretenimento, é uma aula mesmo, ó, que ele tá fazendo de desenvolvimento desse motivo, até o final dela aqui, ó. Várias vezes, ó, ele original, transposto e tal, né? Então, galera, vocês perceberam, eu acho, nessa aula de hoje, como que não existe ficar esperando inspiração, ou ficar achando que você vai ser iluminado, que os caras do nada conseguem fazer as coisas sem noção. Não, tudo é uma questão de saber desenvolver, de usar as ferramentas da maneira certa. Beleza? Então, olha, espero que essa aula tenha aberto a sua cabeça, que você agora consiga desenvolver várias ideias. Se você quiser ter um acompanhamento profissional e realmente se transformar num compositor de verdade, não deixe de conhecer o meu curso online. E agora eu vou mostrar um pouco para você dentro do curso online para você conhecer melhor, beleza? Se gostou do vídeo, então dá um like, compartilha com os amigos, segue o canal e deixa um comentário aqui me dizendo o que você prefere fazer, desenvolvimentos motívicos ou melódicos. Eu realmente gostaria de saber. Beleza? Então, valeu, até o próximo vídeo. E a gente vai aprender, então, desde você acessar a sua identidade como compositor, aqui com os arquétipos, que é um sistema que eu criei, para você entender qual a sua identidade como compositor, e sabendo sua identidade, você já sabe rapidamente quais ferramentas utilizar, você vai ser muito mais objetivo na sua produção. E aí você, primeiro a gente tem um aulão aqui, tudo para você entender sua identidade, e começar o curso já com tudo, sabendo quem você é como compositor mesmo. Beleza? Depois a gente começa a falar sobre desenvolvimento mesmo. Então, motivo musical,
né, que são pequenos fragmentos. Isso tem um monte de coisas que eu falo aqui no canal sobre isso, várias aulas. Desenvolver os motivos, então tudo aulas práticas de desenvolvimento, ferramentas para desenvolver pequenas ideias. Então a gente começa com pequenas ideias que você vai aprender a desenvolver. Essas pequeninas ideias são os motivos. Depois a gente vai para construir frases maiores. Por exemplo, primeira frase, ó, primeira parte de uma música, primeira frase, então, pergunta, resposta, terminando a primeira parte de uma música, aula prática de compor melodias. Eu adoro essa aula, eu sempre falo que eu estou ensinando exercícios práticos para você compor estruturas maiores. Então, primeiro pequenas, desenvolver pequenos fragmentos, depois estruturas maiores, fazer melodias maiores, coisas mais grandiosas. E claro, você sempre pode ter esse suporte pelo WhatsApp comigo, como eu falei pra você, 24 horas. Eu gravo aulas pros alunos, o aluno, por exemplo, você vai, faz o exercício, me manda, e eu vou gravar uma aula aqui, que nem eu tô fazendo, e mandando exclusivamente pra você. Uma aulinha de 5, 10 minutos que seja, né? Depois, claro, a parte de acompanhamento e harmonia, óbvio, pra você aprender a harmonizar, fazer o acompanhamento, saber a escala da sua música, tonalidade, como harmonizar qualquer melodia, né? Conceitos importantes, que são conceitos profissionais, que você já vai estar entendendo um pouco melhor sobre composição. E aí eu falo sobre conceitos como, por exemplo, melodia vocal, instrumental, se tem diferença mesmo, né? Eu converso quais são as diferenças, caráter, expressividade, como você se organizar, né? Conselhos profissionais para treinamento, então tudo isso. E aí a gente começa a fazer construções de composições completas, então as formas musicais que a gente fala. Desde formas simples, por exemplo, a forma ternária, que é ABA, que é a maioria das músicas, né? Estrofe, refrão, estrofe, assim, até formas mais complexas, prelúdio, que é a música feita de acordes, tema com variação, rondó, formas de sinfonia mesmo. Então, para você realmente conseguir transformar aquela pequena ideia que a gente começou numa música grandiosa, se você quiser, chegar até a fazer para orquestra, se você quiser. Música para trilha sonora, que eu acho super importante, tem 2 aulas super legais aqui eu falando sobre trilha para tudo, né, que eu trabalho bastante, mas para comerciais, podcasts, para videogame, filme, o que for, teatro, dança, né, tudo isso eu falo aqui. A arte do contraponto, que as aulas ainda estão sendo colocadas aqui, mas é a arte do contraponto, lives e aulas gravadas, que depois eu até vou tirar algumas do YouTube, então só o pessoal do curso vai ter. E aí a parte composição com modos gregos, que é super legal, também tem vídeos no canal falando, se você não conhece, mas modos gregos são escalas que dão diferentes sentimentos, emoções para suas músicas. Então aqui só a harmonia modal, exemplos, como compor com os modos gregos. Você aprender mesmo a pôr diferentes emoções. Se você vai trabalhar com trilha sonora, putz, você vai usar pra caramba isso aqui. Treinamento auditivo, que eu tinha falado pra vocês, ou aulas para exercícios super práticos para você treinar como ouvir intervalos, acordes, ritmos, escalas, tudo que você precisa para ter esse ouvido interno ativo, como eu falo, né? E aí aqui você tem análise de músicas consagradas também, então tudo que a gente vê no curso agora, na prova aqui, deixando bem provado na prática em músicas consagradas. Produção em home studio, que você vai aprender como mexer nesse programa de produção gratuito que chama Reaper. Além de outras coisas, tem aulão aqui com o Andy, que é um profissional que eu trabalho junto com ele. Ele tem uma empresa de vinhetas, eu sou compositor dessa empresa. Ele montou o próprio home studio, não, o estúdio profissional dele. Então ele ensina aqui sobre áudio mais aprofundado mesmo, né? Periféricos, equalizador, compressor, fala sobre esses programas, outros programas, por exemplo, Ableton, Logic, outros programas de produção, né? Pro Tools e tal. Então tem bastante coisa legal aqui. E para acabar ainda a cereja do bolo, marketing digital para músicos. Para você aprender como fazer um Instagram, chamar a galera, fazer um YouTube, fazer até campanhas de anúncios no Meta, no Facebook, que é um negócio chato de fazer, assim. Então você vê que é um curso super completo. E aí esse é o curso de composição. E você tem a oportunidade também de adquirir o de arranjo. Então o de arranjo, que é o que a gente está vendo hoje, a gente vai ver desde das famílias aqui, classificando instrumentos, para você organizar certinho, seja na partitura, seja nesses programas, né, de produção, né, tudo com a organização. E depois a gente começa pelos instrumentos. Então, bateria. Eu ensino a escrever vários tipos de levadas de bateria, de vários estilos diferentes. Depois, exemplos de bateristas, referências e tal. Percussão, ó, tudo a mesma coisa. Eu vou ensinar tudo, como escrever para esses instrumentos, como é que você põe nesses programas para cada tipo de música. Baixo elétrico, violão, piano, instrumentos de cordas exóticos. Então, desde formações pequenas, né, bandas pequenas, até formações maiores. Então, forma e planejamento é legal, é um macro que aí junta bastante com a composição, como eu disse, como é que você planeja a sua composição. Madeiras, aí as madeiras, os instrumentos todos detalhadinhos. Essa parte de harmonização que é super legal, ó.
harmonização a 2, 3, 4, 5 vozes, que aí são harmonizações complexas de Big Band mesmo. Então isso é bem legal. Quem quer trabalhar com vários instrumentos, esse módulo é sensacional, assim. Instrumentos de metais, e ainda tô colocando os de cordas. Estou fazendo tudo certinho de cordas. Tem aulas de cordas, os que nem a gente viu aqui, mas ainda tô colocando, beleza? Então, o arranjo na prática, você tem a oportunidade de adquirir quando você adquire o curso Composição na Prática, né? A hora que você vai adquirir ele. E também tem a oportunidade de adquirir o Música na Prática, que é o de teoria musical aplicado à composição, que nem aqui no canal, que não é essa coisa mental, eu sempre tô mostrando tudo na prática, desde o que são notas até você saber campos harmônicos, ciclos de quinta, campos harmônicos menores, tudo isso, e o de letras também. Beleza? Então, se você quer se tornar um compositor profissional com método, ter alguém para te orientar, eu te convido a conhecer clicando no link abaixo aqui. Legal? Então, deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, um comentário, compartilhe com os amigos, siga o canal e ative o sininho também, para você ficar sabendo de todas as lives que eu faço aqui, todos os vídeos que eu tô colocando semanalmente. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!